Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 15. Glória a Deus. Nós, nas 2 terças-feiras que se passaram, estivemos estudando sobre as fases de uma igreja. Vimos que toda igreja, todo movimento começa com um avivamento. Mas, infelizmente, dentro do avivamento surge um foco de pessoas que se rebelam contra os princípios que geraram o avivamento, os princípios doutrinários. E este primeiro movimento anti-igreja chama-se rebelião. E a Bíblia Sagrada nos mostra que se este foco de rebelião não for extirpado da igreja, não sair da igreja, não sofrer ação disciplinar da igreja, se forma então uma divisão dentro da igreja. Então surgem 2 igrejas dentro de uma igreja. E a Bíblia Sagrada nos mostra também, nos ensina um princípio espiritual, que este foco de rebelião contra os princípios doutrinários, os princípios daquele avivamento, este foco acaba se alastrando, porque a Bíblia diz que a linguagem destes homens, ela corrói como câncer. A Bíblia então demonstra que este princípio espiritual, eu digo infelizmente, acontece na igreja, ou seja, de que o mal sobrepuja o bem. Por quê? Porque Deus estabelece princípios paralelos, tanto no mundo espiritual como no mundo material. E assim como na nossa vida, se o câncer não for extirpado, ele, embora sendo minoria, acaba se tornando maioria. Assim também acontece no corpo espiritual. A igreja é um corpo espiritual. Então, se aquela igreja, se aquela congregação, se aquela denominação, se aquele ministério, se aquela convenção, se aquele concílio, seja o nome que tomar, ele deixar haver esta divisão dentro da igreja, fatalmente aqueles que se rebelaram contra os princípios do avivamento, eles vão tomar conta, eles vão tomar o poder. E quando estas pessoas tomam o poder, então elas transformam aquilo que era certo em errado, e aquilo que era errado passa a ser o certo. A Bíblia chama esta inversão de valores da fé de apostasia. Para que este grupo segure as pessoas dentro daquela igreja agora apostatada dos princípios do avivamento, este grupo cria então aquilo que a Bíblia chama de idolatria. E eles criam uma idolatria da própria igreja, uma idolatria do movimento. Nós vemos dentro do cristianismo a primeira vez isto acontecendo com o catolicismo romano, que através do concílio de Latrão determinou a doutrina de que aquela pessoa que deixa a igreja católica, que deixa aquilo que a igreja católica chama de igreja mãe, deixa a sua igreja, essa pessoa perde a salvação. Confundem igreja visível com a igreja invisível, colocam a igreja acima de Deus ou no lugar de Deus. Isto chama-se idolatria. Por meio da idolatria, as pessoas então se acomodam em uma denominação, as pessoas se acomodam em um ministério, em uma igreja, em uma religião, achando que pelo fato de estarem naquela igreja são salvas, pelo fato de terem o título são salvas. Então, isto, ao invés de salvá-las, pelo contrário, está justamente determinando a condenação destas pessoas, porque qualquer que pratica idolatria não entrará no reino de Deus. A idolatria à igreja é hoje o maior empecilho para um avivamento mundial, porque as pessoas se acomodam a uma vida de formalismo religioso, as pessoas se acomodam a uma vida de frieza espiritual, porque dizem, eu estou na minha igreja. Então, paralelamente a esta idolatria de igreja, manifesta-se aquilo que é a base de toda a idolatria, a trindade satânica, que é Deus Pai, Deus Filho e uma deusa mãe. Então se cria a figura da igreja mãe. Então as pessoas dizem, você não pode sair da sua igreja mãe, quando essa ideia de igreja mãe é antibíblica, e a única vez que a Bíblia atribui o título de mãe
para uma organização terrena, a Bíblia atribui isso para a igreja idólatra. A Bíblia chama de Agar de a mãe dos carnais, e a Bíblia chama a grande Babilônia de a mãe de todas as abominações da terra. Mas diz a Bíblia a respeito dos salvos: a nossa mãe está no céu, que é a Nova Jerusalém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, na terça-feira passada, então, nos dedicamos a estudar como que a apostasia entra na igreja. E nós vimos, em primeiro lugar, que a apostasia é um sinal do arrebatamento. Em segundo lugar, nós vimos que a apostasia, ela tem 5 armas para que seja implantada dentro de uma igreja. E quando nós começamos a falar sobre a base doutrinária que os apóstatas se utilizam para impor a apostasia na igreja, o nosso tempo terminou. Nós vimos 2 aspectos dessa base doutrinária. Em primeiro lugar, nós vimos que se procura dizer que doutrina é uma coisa e que costume é outra. Então se dissocia a teoria da prática. Isto chama-se hipocrisia. Quando nós pregamos uma coisa que não vivemos, quando pregamos santificação, mas os nossos hábitos, os nossos usos e os nossos costumes não condizem com aquilo que diz a teoria, nós nos tornamos em pessoas hipócritas. Agora também vimos, meus irmãos, que um dos argumentos é que Deus quer somente o coração. Este é o segundo argumento da base doutrinária dos apóstatas. Vimos que também isto é a mais cínica pregação da hipocrisia. Ou seja, as pessoas dizem: o meu coração é de Jesus, mas a sua prática é diferente. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu estava na 2ª série primária, eu me lembro que nós cantávamos uma música. A professora fazia com que cantássemos uma música, me parece que era de Roberto Carlos até, que exaltava o Brasil. Era bem no auge do ufanismo brasileiro, lá na década de 70, quando o presidente Emílio Garrastazu Médici era o presidente do Brasil. E todos os dias nas escolas nós nos levantávamos, cantávamos o hino nacional, hasteávamos a bandeira. Era uma onda de patriotismo que havia no Brasil. E eu me lembro que eles trocaram a letra daquela música do Roberto Carlos, e as crianças então cantavam de uma maneira jocosa aquela música e dizia assim: o meu coração é de Jesus e o meu pulmão da Souza Cruz. Não sei se vocês se lembram dessa brincadeira que faziam as crianças daquela época. É justamente isso que prega os apóstatas: o meu coração é de Jesus e o pulmão é da Souza Cruz. O meu coração é de Jesus, mas o pé é do Internacional. O meu coração é de Jesus, mas a mão é de sei lá do quê. Então, meus irmãos, é uma pregação de hipocrisia. Ou seja, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Diz que o coração é de Jesus, mas as ações são diferentes. Isto é hipocrisia, isto é abominável diante dos olhos de Deus. Deus quer que aquilo que nós sejamos, seja aquilo que efetivamente nós tínhamos falado. Mas, meus irmãos, vamos à terceira doutrina que constitui a base doutrinária da apostasia. Ou eles procuram dizer que doutrina da santificação é doutrina de homens. Quantos aqui já ouviram alguém dizer assim, a respeito de alguém que quer santificar-se, e diz assim: isso é doutrina de homens? Quantos já ouviram isso? Levante a sua mão. Todo mundo já ouviu. Essa expressão doutrina de homens, meus irmãos, foi criada pelo Senhor Jesus Cristo para definir exatamente o contrário do que os apóstatas procuram dizer que é doutrina de homens. Vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 15 e no versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 15 e versículo 6, veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim: esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Diz o verso 7: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
em vão me adoram, ensinando doutrinas que são doutrinas de homens, ou preceitos de homens. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 9 e 13, onde a Bíblia Sagrada nos enriquece com mais uma passagem sobre este momento do ensino de Jesus. Marcos capítulo 7, versos 9 e 13. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Meus amados irmãos, o que é que Jesus chamou de doutrina ou preceitos de homens? É justamente os preceitos criados pela tradição da sociedade. O que é tradição? A palavra tradição vem da palavra latina traditio, se escreve traditio. Esta palavra significa aquilo que alguém passa para outra pessoa. Por isso, por exemplo, a lei diz que a transmissão da propriedade de um bem móvel se dá com a tradição. O que é tradição? Tradição é justamente quando eu faço isso. Eu vou fazer a tradição deste carimbo para o evangelista Nelson Batista. Pronto, eu acabei de fazer uma tradição para ele. Isto significa tradição. Aquilo que é transmitido de alguém para outrem. Aquilo que é transmitido de uma geração para outra. Podemos dizer então que a tradição é a forma de perpetuação de uma cultura, é a forma de perpetuação dos costumes de uma comunidade. E o que é que Jesus estava ensinando aqui? A Bíblia Sagrada diz, nos meus irmãos, que havia uma tradição da cultura judaica de que alguém que não quisesse cumprir com o seu compromisso de honrar o seu pai e a sua mãe, de sustentar o seu pai e a sua mãe na sua velhice. É bom lembrar que naquele tempo não havia previdência social, não havia INSS, não havia essas coisas. Então os filhos tinham que sustentar os seus pais quando os seus pais já não podiam mais trabalhar. Então o que havia ali em Israel? Dentro da tradição judaica havia uma instituição chamada Corban. O que era Corban? Corban era quando alguém queria dizer que ele estava agora sendo dedicado a Deus. Então essa pessoa dizia o seguinte: como a minha vida está dedicada a Deus, eu não vou mais honrar o meu pai e minha mãe. E ali podia estar vendo o seu pai e a sua mãe morrendo de fome, morrendo de frio, mas ele dizia: não, o meu negócio agora é só com Deus. E o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: vocês estão se utilizando da cultura, vocês estão se utilizando de uma tradição da sociedade para afastar a palavra de Deus. Então Jesus disse: vós jeitosamente afastais a palavra de Deus, vós jeitosamente deixai de obedecer a palavra de Deus, que está dito: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para seguir a cultura vossa, para seguir a tradição da vossa sociedade, para seguir a tradição do Estado, do povo de Israel. Isto que é a doutrina de homens. Doutrina de homens, meus irmãos, é justamente aquilo que muitas escolas de missões, por exemplo, estão pregando. Que, por exemplo, meus irmãos, isto tem envergonhado a igreja brasileira. Se você chegar em muitos países, se você chegar, por exemplo, ali em Guiné-Conakry, se você chegar em muitos países da terra, você verá o quê? Você verá pessoas que estão totalmente apostatadas da fé. E o que essas pessoas dizem? Essas pessoas dizem: eu tenho que me adaptar à cultura do país. É muito comum, meus irmãos, você ver pessoas que, por exemplo, chegam lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil eram pessoas simples, eram pessoas que procuravam obedecer à palavra de Deus, que viviam na simplicidade da fé. Aí você chega lá nos Estados Unidos, onde eles estão agora,
agora, e aí você vê aquele pastor, a sua esposa totalmente diferente, a sua esposa de cabelo cortado, pintada, usando roupa de homem, cheia de joias, aquele homem que aqui era simples lá, agora bebe cerveja, bebe vinho, aquele homem que aqui buscava Deus, agora lá já não quer mais saber de Deus, o seu negócio agora é ter uma televisão para contatar os canais de televisão do Brasil. Agora, meus irmãos, aquela pessoa está totalmente mudada, e você pergunta para ele, o que aconteceu com você? Ele disse, não, é porque aqui a cultura é outra, lá no Brasil era uma coisa, mas aqui a cultura é outra, os costumes são outros. O que é isso? É exatamente isso que Jesus chamou de preceitos de homens, é quando você se utiliza de um argumento humano para afastar a palavra de Deus. Meus irmãos, se a cultura é contra a palavra de Deus, muda-se a cultura. É este o grande trunfo do Evangelho. Meus irmãos, o que é que o Evangelho contribuiu com o mundo? Por que o cristianismo revolucionou a terra? Porque o cristianismo teve coragem de se opor à cultura da época. O cristianismo trouxe a libertação das mulheres. Por quê? Porque naquele tempo em que o cristianismo surgiu, como até hoje em muitas sociedades orientais, a mulher era meramente objeto. Os rabinos judeus discutiam se mulher tinha alma ou se não tinha. Até hoje, meus irmãos, em muitos lugares a mulher é considerada meramente como objeto, mas surge o cristianismo, surge o apóstolo Paulo e declara com todas as letras no livro ou na carta aos Gálatas, agora já não há diferença entre judeu e grego, entre homem e mulher, porque todos são um em Cristo Jesus Cristo. Aleluia! É isto que faz o cristianismo. O cristianismo tem poder enquanto marca relevância com a sociedade. A pregação do Evangelho, ela tem poder enquanto ela é sal no meio de uma sociedade, porque quando o sal torna-se insípido, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Doutrina de homens, é isso que estão fazendo por aí. Doutrina e preceitos de homens, é quando alguém pega os argumentos de que a sociedade mudou e nós temos que mudar. Doutrina de homens é quando alguém diz, a sociedade está muito alterada, e se nós não seguirmos a sociedade, nós vamos perder os jovens da igreja. Doutrina de homens é quando alguém diz que para que um jovem permaneça na igreja, tem que fazer festinha todo fim de semana, tem que fazer uma cancha de futebol de salão do lado da igreja, tem que fazer um time na igreja, tem que levar o jovem para tomar piquenique e para a beira de uma praia ou para a beira de um açude, tirar a roupa e ficar quase que desnudos. Isto é doutrina de homens, porque estão jeitosamente tentando afastar a pregação da santificação da palavra de Deus. Mas quando alguém se levanta para pregar a verdade de Deus, isto não é doutrina de homens, isto é coragem para pregar a mensagem genuína do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas os apóstatas procuram pregar esta mentira, e escute uma coisa, de tanto uma mentira ser pregada, ela pode parecer verdade, e é exatamente isso que nós temos visto. Pessoas que estão dentro de uma igreja apóstata, muitas vezes pessoas sinceras, pessoas que têm um coração sincero diante de Deus, mas de tanto ouvir estas mentiras, elas acabam achando que essa mentira é verdade, e jeitosamente então afastam a palavra de Deus em troca de mensagens humanas e humanistas. A quarta doutrina que queremos trazer-vos aqui, que procura sustentar a apostasia dentro da igreja, é que santificação é sinônimo de legalismo. Essas pessoas, na verdade, não sabem o que é legalismo. O que é legalismo? Meus irmãos, a salvação inclui três aspectos. Eu já falei sobre isto, vou falar de novo, até no artigo que nós temos aí no jornal Restauração deste mês, se fala sobre isto. A salvação, ela implica três aspectos. Para que entendamos o que significa salvação, temos que entender o que é queda. A queda do homem também foi em três aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto legal. Por que aspecto legal? Porque Deus havia criado uma lei. Deus disse assim, qual era a lei de Deus? Vocês podem comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Era a lei de Deus. Vocês podem comer tudo, menos dessa árvore.
se vocês comerem esta árvore, terão uma pena. Qual é a pena? A pena é a morte, pena de morte. Se vocês comerem, vão morrer. Essa é a lei de Deus, aspecto legal. Segundo aspecto, Deus havia criado o homem segundo a sua própria imagem. Ou seja, imagem é a representação de uma realidade. Quando alguém olhava para o homem, via a imagem de Deus. Assim como alguém olha para o espelho e vê a sua imagem, assim também quando alguém olhava para o homem, ou quando o mesmo Deus olhava para o homem, via refletida a sua imagem. Aspecto da natureza. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Deus havia dado domínio sobre todas as coisas para o homem, um aspecto de autoridade. 3 aspectos, um aspecto legal, um aspecto de natureza e um aspecto de autoridade. Quando o homem caiu, primeiro, ele perdeu a inocência porque tornou-se condenado, aspecto legal. Segundo, perdeu a natureza divina, a imagem de Deus, e agora assumiu uma natureza decaída, que a Bíblia chama de carne. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que o homem perdeu a sua autoridade. Ele que dominava sobre tudo, agora passou a ser um escravo. 3 aspectos da queda. A salvação, portanto, procura reconstituir o homem ao status perdido, restaurar o ser humano àquela situação que ele havia perdido. O primeiro aspecto, então, que Deus tinha que resolver era o aspecto legal. O aspecto legal envolve a questão do pecado. Deus tinha que resolver a questão do pecado. Este era o aspecto legal. E como Deus resolveu isto? Deus resolveu isso da seguinte maneira: como havia uma pena, e Deus é justo e Deus é imutável, Deus não pode voltar atrás, então a pena tinha que ser cumprida. O que Deus fez? Deus enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, e ele, sem nunca ter pecado, cumpriu a pena. Por isso chama-se a pena de Jesus o sacrifício vicário de Jesus, ou seja, substitutivo. Jesus morreu em substituição a nós. Ele cumpriu a pena em nosso lugar. Quantos podem dar glória a Deus por isto? Então, isto é o aspecto legal. O aspecto legal envolve a questão do pecado. Agora preste bem atenção, meus irmãos. Deus já resolveu o aspecto legal. A questão do pecado já foi resolvida por Deus. Isso não deve nos preocupar, não. Mas quando nós nos arrependemos de nossos pecados e cremos no poder do sangue de Jesus, o aspecto legal já está resolvido. Aleluia, glória a Deus. Esses dias um obreiro, um presbítero que veio aí do outro ministério, veio falar comigo e disse: pastor, como é complicado esse negócio de salvação, né, pastor? Imaginem só, a gente luta 30 anos, 50 anos como crente, e se no dia que Jesus vem arrebatar a igreja, a gente faz um pecadinho, a gente perde tudo aqueles 50 anos e vai para o inferno e fica aqui na vinda de Jesus. Então, meus irmãos, o que é isso? Isso é uma mensagem legalista. Ou seja, a pessoa está pensando como pensava um judeu, a pessoa está pensando como pensa um muçulmano, que são religiões estritamente legalistas. Não, a questão legal já foi resolvida pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: filhinhos, estas coisas vos tenho escrito para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Oh, glórias a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, a questão do pecado já foi resolvida por Jesus Cristo. Você passa 50 anos de fé e chega no dia da vinda de Jesus e você dá uma mancadinha ali, você faz alguma coisa que não deveria ter feito. Sabe o que acontece? Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, naquele mesmo momento que você errar, o Espírito Santo vai te convencer do teu pecado, você vai se arrepender imediatamente e o teu pecado vai ser imediatamente perdoado. As trombetas vão soar e você vai subir juntamente com a igreja. Por quê? Porque a questão do legalismo já foi resolvida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isto é legalismo. Legalismo é quando você resume toda a salvação na questão do pecado, o aspecto legal. E infelizmente é isso que a maior parte das igrejas tem pregado. Quando as igrejas convidam as pessoas para serem salvas, qual é o convite? O convite é apenas este: quem quer ser salvo, vem aqui e pede perdão dos seus pecados. Isso não é salvação, isso é somente reconciliação. Já falamos especificamente sobre isto em outras reuniões. A Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10, que pela morte de Jesus nós somos reconciliados, mas pela vida de Jesus nós somos salvos.
E aí entra o segundo aspecto da salvação, que é o aspecto de natureza. Nós não somos salvos porque fazemos ou não fazemos. Nós não somos salvos porque pecamos ou não pecamos. Nós somos salvos porque somos filhos de Deus. Somente os filhos de Deus são salvos. Jesus disse o seguinte: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando esta pessoa nasce de novo, por que ela nasceu de novo? Porque ela rejeitou a velha natureza. Quando nós recebemos o perdão dos pecados, nós rejeitamos os pecados. Pecados são ações, pecados são atos. Mas quando nós nascemos de novo, nós não rejeitamos somente atos, nós rejeitamos a nossa própria vida, nós rejeitamos o nosso jeito de viver. Por isso Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perde a sua vida por amor de mim, este a salvará. Isso significa novo nascimento. Isso significa que nós não devemos somente rejeitar o pecado, mas nós devemos rejeitar a velha natureza que nos conduz para o pecado. Se você tratar a questão da salvação somente no aspecto legal, você vem aqui na frente, pede perdão dos seus pecados e você volta para o mundo e você continua fazendo pior do que fazia antes, e você vai ter 7 vezes mais demônios do que tinha antes. A Bíblia Sagrada diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que quando o demônio sai de alguém e essa pessoa então fica liberta daquele demônio, diz a Bíblia que aquele demônio vai e busca 7 piores do que ele, e diz a Bíblia que vem de volta para tentar tragar de novo aquela pessoa. E diz a Bíblia, e vindo aquele demônio de volta, com aqueles 7 piores do que ele, acha a casa vazia, varrida e ornamentada. Por que vazia? Por que varrida? Por que vazia? Vazia porque o demônio saiu. Por que varrida? Varrida porque os pecados foram todos eles apagados. Jesus varreu com seu sangue todos os pecados daquela vida. Por que ornamentada? Porque a alegria de Deus entrou naquela vida. Mas diz a Bíblia que a casa estava varrida, estava ornamentada, mas estava vazia. Saiu o demônio, mas não entrou o Espírito Santo. Saiu o demônio, mas não entrou a natureza de Deus. Houve a reconciliação, mas não houve a salvação. Houve o perdão, mas não houve a nova natureza naquela vida. Esta pessoa foi apenas reconciliada, mas não foi salva. É isso que acontece quando alguém não nasce de novo. É isso que acontece quando a pessoa quer receber perdão de seus pecados, quer ser crente, mas quer continuar sendo a velha criatura. A sua casa fica vazia e essa pessoa torna-se pior do que antes. Mas quando a pessoa rejeita a sua velha natureza, quando a pessoa renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus, então a casa não fica mais vazia, porque o segundo aspecto da salvação acontece na sua vida. A sua natureza é mudada e entra na sua vida a nova natureza de Deus. Deus começa a viver na vida dessa pessoa e ele começa a dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito de Deus agora vive na minha vida. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. O gamadaiga parabashuda rabacanta rabalara sharamaganda karabashanda. Mas meus irmãos, glória a Deus que você está aqui, porque você não quer ser vazio, mas você quer ser cheio da pessoa de Jesus Cristo. Você não quer ser vazio, mas você quer ser cheio da natureza divina. Aleluia, seja cheio de Deus, seja cheio da pessoa de Jesus Cristo, seja cheio da presença de Deus na sua vida. Aleluia, o demônio pode chegar, mas quando ele chegar, a casa vai estar ocupada. Quando ele chegar, vai ter uma tabuletinha na frente da casa: ocupado, ocupado, ocupado. Ripanta cambarabachandarabacurabarabachalabagai. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Então essas pessoas confundem questão que é legalismo. Então, por exemplo, se a gente prega aqui que o crente, é bom que o crente não tenha televisão, e é inadmissível que um obreiro tenha televisão, então chega alguém e diz assim: isso é legalismo. Legalismo nada, pelo contrário, legalista é quem se apega na questão legal.
E eu pergunto uma coisa para você: existe porventura na Bíblia um versículo que diz que é proibido ter televisão? Existe ou não existe? Não existe. Então isso não é questão de legalismo. Por que então que se fala questão de televisão? Questão de televisão é o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para você. A pessoa que tem televisão na sua casa, a pessoa que sai do culto, vai lá assistir um filme, vai assistir tantas coisas na televisão, ele está alimentando a nova natureza ou é a velha natureza? A nova ou é a velha? Assistir um filmezinho, uma novelinha, alimenta a nova natureza ou a velha natureza? Aleluia. Então, meus irmãos, quando nós entramos nesta área, quando nós deixamos a questão legal, não nos interessa mais saber, ficar lá estudando, tentando dar voltinha na Bíblia, ver o que é pecado e o que não é pecado. Segundo, a gente vê muito isso nos escritos de escritores batistas norte-americanos. Eles usam muita expressão, isso é tecnicamente pecado ou não é? A igreja batista, ela nasceu do movimento puritano, que foi estritamente legalista. Por isso eles têm essa mentalidade. Eles estão preocupados só a questão de ser pecado ou não ser pecado. Mas aquela pessoa que deixou o aspecto legal, que ultrapassou a questão legal, que entende que a questão de pecado já foi resolvida por Jesus. O nosso negócio agora é alimentar a nova natureza. O nosso negócio agora é fazer como o apóstolo Paulo disse. O que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse assim: olha aqui, olha, tudo me é lícito. Eu não estou mais nesse negócio de legalismo. Eu não estou mais na questão da lei. Eu não quero saber o que é proibido e o que não é proibido. Tudo me é lícito. O que eu quero saber agora é aquilo que convém ou não me convém. É aquilo que convém ou não convém à nova natureza. Aleluia. Isto é ultrapassar o legalismo. Isto é entrar na questão da graça de Deus. Isto é entrar na questão da natureza divina. Isto é entrar no mundo do Espírito, na dimensão do Espírito Santo. Quantos estão compreendendo? Pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: se eu fosse legalista, eu teria uma baita televisão na minha casa, mas glória a Deus que eu não vivo mais debaixo da lei, eu vivo debaixo do Espírito Santo. Eu não estou procurando agradar a lei, eu estou procurando agradar ao Espírito Santo de Deus na minha vida. E é por isso que eu não tenho televisão na minha casa, porque eu deixei de ser legalista. Eu quero viver na dependência, na direção e na dimensão do Espírito Santo de Deus, porque eu quero que o Espírito Santo vive e se agrade de viver na minha vida. Quantos podem compreender isto? Diga para a pessoa que está ao seu lado: deixe o legalismo e viva na dimensão do Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado, diga para quem está à sua esquerda e à sua direita: oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. O legalista pode chamar de você de apóstata, mas ele que, ou melhor, o apóstata chama você de legalista, mas ele sim que é legalista, porque não conseguiu ultrapassar a questão da lei, não entrou na dimensão do Espírito. Entre na dimensão do Espírito de Deus e compreenda o mistério e a profundidade de viver uma vida em Deus. Oh rabaganda gabaraba shuri kotelebe cantaraba shubi cambarabarabahaya rupandaraba shanda e cantama sem pantambaraba shanda garabahai. Aleluia. A última base doutrinária da apostasia é que nós temos que nos atualizar. Segundo o apóstata, ele diz lá, o apóstolo Paulo diz: fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns, fiz-me de tolo para com os tolos, fiz-me como se estivesse debaixo da lei para os que estão debaixo da lei. Então, nós temos que nos atualizar, meus irmãos. Uma coisa é se fazer de tolo, outra coisa é ser tolo. O apóstolo pode dizer: eu fiz-me de tolo, mas ele não era tolo, aleluia. Glória a Deus. Você pode se fazer de bobo, mas você não é bobo, meu irmão. Você é inteligente, aleluia, glória a Deus. Você pode se fazer de uma pessoa comum e chegar lá, né? Em vez de dar paz do Senhor para uma pessoa, chegar: bom dia, tudo bom para o Senhor. Você se faz que é como ele, mas você não é igual a ele. Você é cidadão celestial, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória
glória a Deus. Esse negócio, tem que se atualizar. A igreja tem que se atualizar para crescer. Isso é mentira do inimigo, irmãos, é mentira do inferno. Isto é doutrina da apostasia. Meus irmãos, sabe o que a igreja tem que fazer? Na verdade, a igreja não tem que se atualizar, pelo contrário, cada vez a igreja tem que voltar mais a ser como era lá na igreja primitiva. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu faço um desafio para você, meu irmão. Eu faço um desafio para qualquer líder religioso. Eu digo assim: olha, se você acha que você tem que atualizar a sua igreja, tem que colocar luzes psicodélicas, tem que apagar as luzes, fazer aquele gelo seco, aquela fumaça de gelo seco, como tem muito lugar, tem que fazer show agora. Antes era culto, agora é show gospel. Meus irmãos, que coisa triste. Tem que atualizar nada, sem vergonha desse diabo que fica dizendo essas coisas, meus irmãos. Meus irmãos, o que nós temos que voltar é ser como uma igreja primitiva. Aleluia. Põe uma igreja com luz psicodélica, põe uma igreja que tem que apagar a luz, tem luz roxa, luz amarela, luz vermelha, tem fumacinha, virou uma danceteria a igreja. Põe uma igreja desse jeito e põe do lado dela uma igreja onde os endemoniados são libertos, onde os paralíticos saem andando, onde o canceroso é curado, onde o crente é batizado com o Espírito Santo, onde a santidade é pregada. Põe uma do lado da outra e vê o que acontece. Nós temos é que ser como a igreja primitiva era. Nós temos que colocar o joelho no chão, temos que colocar a cara no pó, temos que jejuar e orar e dizer: Deus, restaura-nos como tu queres. Aleluia. Quantos querem ser um crente à moda antiga? Quantos querem ser um crente da igreja primitiva? Aleluia. Quantos querem ser cheios da natureza de Deus? Quantos querem ser cheios da pessoa de Jesus Cristo? Quantos querem ser cheios do poder e da unção do Espírito Santo? Aleluia. Para que quando o demônio chegue, a casa não esteja vazia. Se você quer isto, levante as suas mãos e adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Eu preguei até aqui, mas agora chegou a hora de você nadar no Espírito Santo. Comece a entrar no rio do Espírito. Quem sabe até hoje você está com a água aí nos artelhos. Quem sabe até hoje você está com água no joelho. Quem sabe até hoje você está com água nos lombos. Em nome de Jesus, dê mais um passo. Dê mais um passo. Entre no rio do Espírito. Entre no controle do Espírito Santo. E deixa que o Espírito Santo te leve. Deixe que a água de Deus te leve. Aleluia! Erga suas mãos aos céus e adore, 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 adore. Glorifique, 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 glorifique. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Vai glorificando. Eu sinto a unção e a glória de Deus aqui neste lugar. Nesta igreja não tem lugar para apostasia. Em nome de Jesus, todo espírito de apostasia sai. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias haveria demônios de apostasia. A Bíblia diz que havia espíritos enganadores de apostasia. Eles estão por aí. Eles estão batendo na nossa porta. Eles estão batendo na porta da tua vida, mas não há lugar para eles, porque a casa está cheia. A casa está cheia. Essa casa tem dono. Pai, canto, rai, pai, calarachanda. Diga para Deus: enche a minha casa, enche meu coração, enche a minha vida, enche, 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 enche.
Glória, 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 glória. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso mesmo. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Se você sentir de saltar, salte. Se você sentir de bater palmas, bata. Mas se alegre em Deus. Loben comprou voiste cruhinte clai bernevri corre brai choramagai. Glória a Deus, fique em pé se você está sentindo a presença de Deus, fique em pé você que quer ser cheio de Deus, você que quer ter a natureza de Deus na sua vida. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Vai glorificando, segure a tua mão levantada aí, pegue na mão do teu irmão que está aí do teu lado, pegue na mão do teu irmão aí, aleluia. Quem sabe ele está desanimado, levanta a mão dele, levanta a mão dele. Levanta a mão do teu irmão aí e diga para ele: meu irmão, enche a tua casa com a presença de Deus. Diga para o teu irmão aí: irmão, enche a casa, enche a casa, enche a casa com a presença de Deus, enche a casa. Quando a casa está cheia, não tem lugar para demônio. Quando a casa está cheia, não tem lugar para adultério. Quando a casa está cheia, não tem lugar para esporte competitivo. Quando a casa está cheia, não tem lugar para mentira. Quando a casa está cheia, não tem lugar para vaidade. Quando a casa está cheia, não tem lugar para contenda. Quando a casa está cheia, não tem lugar para murmuração. Não tem lugar para fofoca. Quando a casa está cheia, não tem lugar para o diabo, é somente glória. Rupa em campa e chanta, roupa e canta, nem mais sunaha. Quem quer ser cheio da natureza de Deus, quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer fechar a porta para o demônio, fechar a porta para a carne, aleluia. Se você tem alguma coisa na tua vida que você sabe que não agrada o Espírito Santo, vem esta noite deixar aqui na frente esta coisa. Vem dizer: Jesus, eu quero abrir mão disto. Jesus, eu quero abrir mão da vaidade. Eu quero abrir mão daquela televisão que tem lá em casa. Eu quero abrir mão daquela roupa indecente. Eu quero abrir mão, Senhor, do jogo da loteria. Eu quero abrir mão, Senhor, do jogo do bicho. Eu quero abrir mão, Senhor. Em nome de Jesus, sai do teu lugar e venha. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei onde é que a carne tem se levantado para destruir a obra do Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: que Deus está aqui nesta noite. Eu sei de uma coisa: que o Espírito Santo quer encher a tua vida. Eu sei de uma coisa: que quando a casa estiver cheia, o inimigo não vai mais poder fazer nada contigo. Aleluia, oh glória a Deus. Venha depressa, irmão. Quem quer ser cheio da natureza de Deus, quem quer ser cheio da presença de Deus na sua vida e quer jogar fora tudo aquele monte de coisa errada, todo aquele traste quebrado que tem na vida da gente, em nome de Jesus, venha e diga para Jesus: Jesus, eu estou disposto a abrir mão de tudo isto. Eu estou disposto a abrir mão de tudo isto. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Venha glorificando a Deus, venha clamando, venha louvando a Deus, venha exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para os obreiros me ajudarem, vou pedir para os obreiros passarem no meio da multidão e orar pela multidão agora.
Oh, glória a Deus. 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 Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, glória, glória. Isso. Vai glorificando a Deus, meu irmão. Vai glorificando, vai falando novas línguas. Dá liberdade para o Espírito Santo. Pode falar novas línguas. Não tenha medo de falar língua, irmão. Não tenha medo de falar língua, irmã. Não tenha medo, fala. Pode falar. É o Espírito de Deus que está na tua vida. Não tem lugar para demônio aqui neste lugar, não. Não tem lugar para emoção. É o poder do Espírito de Deus que está na sua vida. Oh, aleluia. Filho, eu sou teu companheiro. Filho, eu sou teu amigo. Se estás em angústia, eu sou teu alento. Na tua fraqueza, o teu sustento. Quando todos te abandonam, estou ao teu lado. Sou eu quem luto por ti quando estás calado. Nunca te deixarei, com amor de ti cuidarei. Sua porta que está aberta pra você passar. Filho, enxugo tuas lágrimas. Na batalha eu luto por ti. Pra o inimigo acertar em você, terá que passar por mim. Sou tua fortaleza, teu remédio na hora da dor. Sou Jesus Cristo, te amo e te fiz vencedor. Abandonam, estou ao teu lado. Sou eu quem luto por ti quando estás calado. Nunca te deixarei, com amor de ti cuidarei. Sou a porta que está aberta pra você passar. Filho, enxugo tuas lágrimas. Na batalha eu luto por ti. Pra o inimigo acertar em você, terá que passar por mim. Sou tua fortaleza, teu remédio na hora da dor. Sou Jesus Cristo, te amo e te fiz vencedor. Filho, enxugo tuas lágrimas. Na batalha eu luto por ti.